Ele chorou no enterro do irmão, mas naquela noite dormiu com a viúva. E eu vi tudo. Eu nunca imaginei que o dia mais triste da minha vida também seria o mais humilhante. O cheiro de flores murchas e velas derretidas ainda gruda na minha pele quando penso naquele dia. A Capela São José, em Nova Friburgo, nunca me pareceu tão pequena e sufocante. As pessoas entravam e saíam como sombras, sussurrando condolências que ecoavam vazias pelo ambiente. André estava ali, no caixão de mogno escuro, com aquele terno azul marinho que ele usava em ocasiões especiais. Parecia estar apenas dormindo, mas era Marcos quem me preocupava. Meu marido estava destruído de uma forma que eu nunca tinha visto em 8 anos de casamento. Não era apenas dor. Eu conhecia a dor de Marcos. Era algo mais profundo, mais corrosivo. Suas mãos tremiam quando segurava a minha, e seus olhos evitavam os meus com uma insistência que me incomodava. Cada soluço seu soava como um pedido de perdão não dito. Ele era meu irmão mais velho, Clara, murmurou contra meu ombro molhando, minha blusa preta com lágrimas que pareciam não ter fim. Eu devia ter cuidado melhor dele. Acariciei seus cabelos castanhos, aqueles mesmos fios que eu adorava desembaraçar nas manhãs preguiçosas de domingo. Mas naquele momento, cada carinho meu parecia escorregar por sua pele como água em vidro. Ele estava ali, mas também não estava. Juliane se aproximou de nós, vestida de preto dos pés à cabeça, um véu cobrindo metade do rosto. Aos 29 anos, ela sempre teve essa fragilidade ensaiada que atraía a proteção masculina como mel atrai abelhas. Seus olhos vermelhos buscaram os de Marcos, e por um segundo, apenas um segundo, vi algo que me gelou o sangue. Uma intimidade que não deveria existir entre uma viúva recente e o cunhado. Marcos, ela sussurrou, estendendo uma mão pálida em direção ao meu marido. Preciso falar com você sobre os papéis do André. Tem tanta coisa que não sei como resolver sozinha. Ele se afastou de mim imediatamente, como se eu queimasse. Claro, Ju. Claro que vou te ajudar. Ju. Ele a chamava de Ju, com uma familiaridade que me fez engolir seco. André sempre a chamava de Julie, com carinho, mas respeitoso. Juliane para os demais. Mas Ju era íntimo demais. O resto do velório passou como um borrão de rostos conhecidos, abraços apertados demais e palavras que tentavam dar sentido ao absurdo. Dona Regina, minha sogra, segurava minha mão com força excessiva, como se eu fosse fugir. Que bom que vocês estão juntos nesse momento difícil, minha filha. Ela repetia, sem saber que eu me sentia mais sozinha do que nunca. Quando chegou a hora do enterro, observei Marcos e Juliane caminharem lado a lado atrás do caixão. Ela se apoiava no braço dele com uma dependência que me pareceu ensaiada. Como se já soubesse exatamente onde colocar a mão, como inclinar o corpo quando deixar que a fraqueza transparecesse. No cemitério da Cascatinha, enquanto o padre falava sobre ressurreição e vida eterna, notei que Marcos não olhava para o túmulo. Seus olhos estavam fixos em Juliane, que chorava em silêncio. Uma lágrima perfeita descendo por sua bochecha, como uma gota de orvalho. Foi naquele momento que vi. Realmente vi. A forma como ela segurou a terra antes de jogar sobre o caixão. Não como uma viúva desolada, mas como uma mulher que estava se libertando. E Marcos a observava com uma intensidade que nunca direcionara para mim, nem mesmo em nossa lua de mel. Voltamos para casa em silêncio. Marcos dirigia olhando fixamente para a estrada que cortava as montanhas de Nova Friburgo, mas eu sabia que sua mente estava em outro lugar. Na sala, ele se serviu de um uísque. André sempre guardava uma garrafa boa para ocasiões especiais. A ironia me amargou a boca. Vou ficar com minha mãe hoje à noite, ele disse sem me olhar. Ela não deve ficar sozinha. Dona Regina morava a apenas 2 quadras de distância. Em 8 anos de casamento, Marcos nunca havia se preocupado tanto, assim com ela ficando sozinha. Mas eu não disse nada. Apenas assenti, como uma boa esposa compreensiva. Ele saiu levando apenas uma muda de roupa, deixando para trás seu carregador de celular e a certeza de que nossa vida, como eu a conhecia,
havia acabado junto com André naquele caixão de mogno. 3 dias se passaram desde o enterro e Marcos continuava cuidando da mãe dele. 3 noites dormindo sozinha na nossa cama de casal, escutando o silêncio da casa ecoar como um fantasma. Eu tentava me convencer de que era natural, um filho zeloso cuidando da mãe enlutada. Mas a cada ligação dele, a cada desculpa inventada, o nó no meu estômago crescia. Oi, amor. Sua voz soava diferente ao telefone, mais distante. Minha mãe está muito abalada. Acho que vou ficar mais uma noite aqui. Dona Regina, que sempre foi uma mulher forte como uma rocha, de repente havia se tornado tão frágil que precisava do filho todas as noites? A mesma mulher que criou 2 filhos sozinha depois que o marido morreu? Claro, respondi, mordendo a língua para não questionar. Mande um beijo para ela. Na 4ª madrugada, acordei com sede. O relógio digital marcava 3h47 da manhã quando caminhei até a cozinha, meus pés descalços gelando no piso frio. Foi então que vi o celular de Marcos piscando na bancada, conectado ao carregador que ele havia esquecido. Minha mão hesitou sobre o aparelho. Em 8 anos de casamento, nunca havia violado a privacidade dele. Confiança era a base do nosso relacionamento, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas a luz azul piscante era como um farol chamando minha atenção na escuridão. Uma notificação do WhatsApp. Juliane. Meu sangue gelou. Um coração vermelho ao lado do nome da viúva do seu irmão. Meus dedos tremeram ao deslizar a tela. A mensagem estava ali, brutal em sua simplicidade. Estou te esperando. Já troquei os lençóis. O mundo girou. Sentei-me no chão da cozinha, segurando o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Li e reli aquelas palavras até que elas se tornaram uma mantra de dor na minha cabeça. Voltei para o quarto cambaleando, minha mente tentando processar o impossível. Marcos e Juliane, meu marido e a viúva de André. A mulher que chorava nos braços dele no velório estava... Não consegui completar o pensamento. Vesti o primeiro conjunto de roupas que encontrei no armário, uma blusa bege e uma calça jeans, e peguei as chaves do carro. Minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para ligar o motor do meu Civic azul. A casa de Juliane ficava no bairro Olaria, a 15 minutos da nossa. Uma casa simples, pintada de amarelo, com um pequeno jardim na frente que André cuidava nos fins de semana. Estacionei 2 casas adiante, sob a sombra de uma mangueira, e desliguei o motor. O carro de Marcos estava lá, estacionado na garagem como se fosse sua segunda casa. Respirei fundo, tentando criar coragem. Precisava de uma desculpa para estar ali. Lembrei-me do casaco que Marcos havia deixado no nosso carro no dia do enterro, um blazer cinza que ele usava para trabalhar. Peguei-o no banco traseiro e caminhei até a porta da frente, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvir. Toquei a campainha uma vez. Nada. Toquei novamente. Já vai! Gritou a voz de Juliane lá de dentro. Ela abriu a porta usando apenas um roupão de seda azul, os cabelos desalinhados, as bochechas coradas. Quando me viu, a cor sumiu de seu rosto como tinta sendo lavada pela chuva. Clara. Sua voz saiu um tom mais agudo que o normal. O que você está fazendo aqui? Trouxe o blazer do Marcos, respondi, estendendo a peça de roupa com uma calma que não sentia. Ele esqueceu no nosso carro. Por trás dela, ouvi passos apressados e o som inconfundível de alguém tropeçando em algo. Meu marido apareceu no corredor, vestindo apenas uma cueca e uma camiseta branca amassada, tentando colocar uma calça jeans às pressas. Nossos olhos se encontraram por um segundo que durou uma eternidade. Oi, amor, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar semi-despido na casa da cunhada às 10 da manhã. Estávamos arrumando as coisas do André. Olhei para Juliane, depois para Marcos, depois para o roupão de seda dela e a camiseta amassada dele. Que bom saber que vocês estão se ajudando, respondi, minha voz soando estranhamente calma. Entreguei o blazer para Juliane e me virei para ir embora. Clara, espera,
Marcos gritou atrás de mim. Mas eu já estava caminhando de volta para o carro, cada passo ecoando na calçada como uma sentença de morte para o meu casamento. Quando cheguei em casa, minhas pernas cederam. Sentei-me no chão da sala, encostada no sofá bege que escolhemos juntos na Casas Bahia há 3 anos, e chorei. Chorei pela ingenuidade, pela confiança cega, pelos 8 anos que pareciam ter se evaporado em uma manhã de quinta-feira. Marcos chegou 2 horas depois, com o rosto de quem ensaiou uma explicação no caminho. Eu estava na cozinha, fingindo almoçar uma sopa que não tinha gosto de nada. Clara, amor, preciso te explicar. Ele começou, parando na porta como se testasse o terreno. Não é o que você está pensando. Continuei mexendo a colher na tigela, sem olhar para ele. E o que eu estou pensando, Marcos? Que tem algo entre mim e a Juliane. Ele se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Mas não tem, Clara. Ela está muito fragilizada, perdeu o marido. Eu só estava consolando ela. Finalmente olhei para ele. Consolando de roupão? Ela estava tomando banho quando você chegou. Ficou nervosa, não sabia o que fazer. Sua voz ganhava confiança conforme inventava. Eu estava mesmo arrumando as coisas do André. Tem caixas e mais caixas de documentos para organizar. Era impressionante como ele mentia, olhando diretamente nos meus olhos, com aquela sinceridade ensaiada que eu conhecia tão bem das vezes que chegava tarde do trabalho, por causa do trânsito. Entendo, respondi, voltando a mexer a sopa. Ele pareceu aliviado. Que bom, amor. Eu sabia que você ia compreender. Mas eu não compreendi. Eu decidi observar. Durante as 2 semanas seguintes, tornei-me uma detetive da minha própria vida. Marcos continuava dormindo em casa, mas suas ausências eram constantes. Vou ajudar. Minha mãe com os documentos do André. Juliane precisa de apoio para ir ao cartório. Tem que resolver pendências no banco. Eu anotava tudo em um caderno pequeno que guardava na gaveta das meias. Horários, desculpas, inconsistências. Como quando ele disse que estava no INSS com Juliane, mas o INSS fecha às 16 horas e ele só chegou em casa às 20h30. Foi durante uma dessas investigações que descobri o resto da verdade. Estava passando roupa na área de serviço quando ouvi a voz de Dona Conceição, nossa vizinha de 70 anos, conversando com a comadre dela no quintal. Conceição sempre soube de tudo o que acontecia na redondeza desde antes de eu nascer. Pois é, comadre, dizia ela, estendendo lençóis no varal. Aquela menina da Juliane já estava grávida quando o André morreu. 2 meses já. Minha mão parou no ar, segurando o ferro de passar. Grávida? Mas que bênção! Respondeu a outra voz. Pelo menos André deixou um pedacinho dele no mundo. Se é que é do André mesmo, murmurou Conceição, baixando a voz. Porque eu ando vendo o Marcos na casa dela desde antes do André morrer. Semana passada mesmo, vi ele saindo de lá bem cedinho quando ainda estava escuro. O ferro caiu das minhas mãos, fazendo um barulho surdo no chão. Grávida. Juliane estava grávida quando André morreu. E se Conceição estava certa, se Marcos já ia lá antes da morte do irmão. Naquela noite, quando Marcos chegou em casa com outra desculpa pronta, eu já sabia de tudo. Sabia que ele não estava apenas me traindo. Ele estava traindo o próprio irmão. Sabia que a criança que todo mundo achava ser um presente de André poderia ser minha enteada. Como foi seu dia, amor? Perguntei, servindo o jantar como se nada tivesse mudado. Corrido. Tanta coisa para resolver. Ele evitava meus olhos, cortando o bife em pedaços menores do que o necessário. E a Juliane? Como ela está? Ele engasgou ligeiramente. Bem, considerando as circunstâncias. Deve ser difícil estar grávida e viúva ao mesmo tempo. O garfo dele parou no ar. Grávida? Todo mundo já sabe, Marcos. Dona Conceição contou para metade do bairro. Sorri docemente. Que bom que André vai deixar um herdeiro, não é? Ele assentiu, mas sua testa estava suada.
É uma bênção. Eu continuei sorrindo, mastiguei minha comida e planejei minha vingança. A gota d'água veio em uma terça-feira chuvosa de abril. Marcos havia saído para mais uma de suas reuniões com o advogado sobre os bens do André, e eu estava organizando nosso quarto quando encontrei uma caixa de preservativos nova escondida no bolso interno de sua mala de viagem. A mesma mala que ele usava para passar as noites na casa da mãe. Há 3 anos eu tomava anticoncepcional. Há 3 anos não usávamos preservativos. Sentei-me na cama, segurando aquela caixa como uma evidência de crime, e senti algo se romper dentro de mim. Não era mais dor. Era fúria pura, cristalina, libertadora. Quando Marcos chegou em casa às 22 horas, molhado da chuva e com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem, eu estava esperando na sala. A caixa de preservativos estava sobre a mesa de centro, ao lado de uma xícara de café que eu não tinha tocado. "Oi, amor", ele disse, tirando o casaco. "Desculpa o atraso. O trânsito estava... Senta." Minha voz saiu tão firme que ele parou no meio da frase. Olhou para mim, depois para a mesa, e a cor sumiu de seu rosto. "Clara, eu posso explicar." "Senta, Marcos." Ele se aproximou devagar e se sentou na poltrona em frente ao sofá, como um réu diante do juiz. "Há quanto tempo você está transando com a Juliane?" perguntei, minha voz calma como a superfície de um lago antes da tempestade. "Clara, você está... Há quanto tempo, Marcos?" Ele passou a mão pelo cabelo molhado, respirou fundo. "Você não vai entender. Tenta me fazer entender. Começou há 6 meses. Sua voz saiu como um sussurro. Mas não era nada sério, Clara. Era só sexo. Só sexo. Como se isso tornasse tudo menos devastador. Enquanto seu irmão estava vivo. Sim. Enquanto você dormia na minha cama. Sim. A criança é sua." Não era uma pergunta. Ele fechou os olhos e assentiu. "Marcos, olha para mim." Esperei até que ele abrisse os olhos. "Seu irmão morreu sabendo?" "Não." Ele se inclinou para a frente. "André nunca soube de nada. Ele morreu em paz, Clara, eu te juro." "Você tem certeza disso?" Algo no meu tom o fez hesitar. "O que você quer dizer?" "Dona Conceição me contou que André havia marcado um encontro com você no dia anterior ao acidente. Disse que estava estranho, perturbado." Não era verdade. Eu estava inventando, testando. Será que ele não sabia de nada mesmo? Marcos ficou branco. Ele tinha me chamado para conversar, mas morreu antes. Como você sabe disso?" Então ele sabia. Não, quer dizer, ele suspeitava, mas não tinha certeza. Marcos levantou-se. Começou a andar pela sala. "Clara, você tem que entender. Eu amo você. Isso com a Juliane não significava nada. Significava tanto que vocês fizeram um filho. Foi um acidente. Acidente foi seu irmão descobrir e morrer de desgosto antes de poder te confrontar." "Não foi assim!" ele gritou, e naquele grito eu ouvi a confissão que ele não queria fazer. Levantei-me devagar, peguei minha bolsa que estava no sofá. "Onde você vai?" "Vou para a casa da minha mãe." "Clara, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso." Parei na porta e me virei para ele. "Resolve com a Juliane, Marcos. Vocês merecem um ao outro." "E nosso casamento?" 8 anos, Clara. 8 anos que você jogou fora por sexo com a mulher do seu irmão morto." Na manhã seguinte, Dona Regina me ligou. "Clara, minha filha, o Marcos me contou que vocês estão tendo problemas. Ele disse que você está com ciúmes da Juliane sem motivo." "Sem motivo. Ele havia contado para a mãe que eu era a louca da história." "É isso mesmo que ele disse?" "Minha filha, sei que é difícil ver o Marcos ajudando outra mulher, mas a Juliane está grávida e viúva. Ela precisa de apoio da família." Família. A ironia me fez rir. Dona Regina
A senhora tem razão. Juliane realmente precisa de apoio do pai do filho dela. Houve silêncio do outro lado da linha. Como assim, Clara? Pergunte para seu filho, dona Regina. Pergunte para ele quem é o pai da criança da Juliane. Desliguei o telefone e soube que havia acabado de declarar guerra. Marcos havia escolhido me pintar como a vilã da história. Agora eu ia mostrar para ele quem era a verdadeira vítima. A guerra que se seguiu foi brutal e solitária. Marcos havia feito seu trabalho bem feito. Em 2 semanas, toda a família dele acreditava que eu era uma mulher desequilibrada, consumida pelo ciúme irracional. Dona Regina não atendia mais minhas ligações. Os amigos em comum começaram a me evitar, sussurrando pelos cantos sobre a Clara que pirou. Juliane, grávida de 4 meses, recebia flores e apoio de toda a vizinhança. A viúva corajosa que estava criando o último presente de André. Eu era a bruxa, que não conseguia aceitar que o marido ajudasse a família. Mas eu tinha uma arma que eles não esperavam: a verdade. 3 meses depois de sair de casa, instalada em um apartamento alugado no centro de Nova Friburgo, recebi uma ligação de Dona Conceição. Clara, minha filha, você precisa saber de uma coisa. Sua voz tremia de indignação. Acabei de ver o Marcos saindo da casa da Juliane com 2 malas. Parece que ele está se mudando para lá. O filho ainda nem havia nascido e eles já estavam morando juntos, na casa que pertencia a André. Obrigada por me avisar, Dona Conceição. Clara, eu sempre soube que você não estava inventando nada. Aquele menino não presta, igual ao pai. Foi naquela noite que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Abri o notebook, criei um perfil no LinkedIn e comecei a procurar emprego em outras cidades. 3 semanas depois, recebi uma proposta para trabalhar em uma ONG em Teresópolis, ajudando mulheres vítimas de violência psicológica. O salário era menor do que eu ganhava como secretária em Nova Friburgo, mas pela primeira vez em meses, senti esperança. A mudança para Teresópolis foi como sair de um pesadelo. A cidade nas montanhas, com seu ar puro e suas pessoas que não conheciam minha história, me recebeu como um abraço materno. No Instituto Renascer, onde passei a trabalhar, conheci Mariana, a coordenadora, uma mulher de 45 anos que havia reconstruído a própria vida depois de um casamento abusivo. A primeira coisa que você precisa entender, ela me disse no meu primeiro dia, é que você não foi vítima de traição. Você foi vítima de abuso psicológico. E agora, você vai ajudar outras mulheres a reconhecer isso também. Durante 2 anos, me dediquei inteiramente ao trabalho. Organizei grupos de apoio, acompanhei mulheres em audiências judiciais, desenvolvi workshops sobre manipulação emocional. Cada história que ouvia me ajudava a entender melhor minha própria jornada. Cada mulher que conseguia reconstruir a vida me mostrava que era possível. Foi em uma manhã de sexta-feira que Mariana entrou na minha sala segurando o jornal A Voz da Serra. Clara, você precisa ver isso. A manchete dizia: empresário de Nova Friburgo é preso por estelionato e falsificação de documentos. A foto mostrava Marcos sendo levado algemado para uma viatura. Segundo a matéria, ele havia falsificado documentos para vender propriedades que não lhe pertenciam, incluindo a casa onde morava com Juliane, que ainda estava no nome de André. O esquema havia sido descoberto quando Juliane, grávida de 7 meses, tentou vender a casa e descobriu que Marcos já havia forjado sua assinatura em documentos anteriores. A denúncia foi feita pela própria companheira do acusado, dizia o texto, que alega ter sido enganada sobre a situação legal dos imóveis. Juliane o havia entregado para salvar a própria pele. Fechei o jornal e sorri. Não era alegria pela desgraça alheia, era alívio. Alívio de saber que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Como você se sente? Perguntou Mariana. Livre, respondi. E percebi que era a primeira vez em 3 anos que dizia isso com total sinceridade. Naquela tarde, liguei para a Dona Regina. Ela atendeu na 3ª chamada, a voz cansada e envergonhada. Clara, eu vi o jornal. Eu sei. Você estava certa.
Eu deveria ter acreditado em você. Dona Regina, a senhora fez o que achou certo na época. Não guardo rancor. Você vai voltar para Nova Friburgo? Olhei pela janela do meu escritório, vendo as montanhas de Teresópolis pintadas pelo sol da tarde. Naquela sala, mulheres encontravam forças que não sabiam que tinham. Naquela cidade, eu havia encontrado minha verdadeira vocação. Não, Dona Regina. Minha casa é aqui agora. 6 meses depois, abri meu próprio consultório de apoio psicológico para mulheres. Na parede da recepção, tem uma frase emoldurada. Às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. Hoje, aos 35 anos, sei que a pior traição da minha vida foi também minha maior libertação. Marcos e Juliane me fizeram um favor. Me mostraram que eu era muito mais forte do que imaginava. E agora, ajudo outras mulheres a descobrir a mesma verdade. Porque renascer não é sobre esquecer o passado. É sobre transformar a dor em propósito. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.